gente, começa agora. Filipinha Felipe, o campo, Papa Ciclo, Companhia Pontes. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7. Hoje, dia 29 de outubro de 2025, estamos começando mais um Fala Psico. O ano está passando rápido, já tem gente montando árvore de Natal, que é uma loucura, né? Hoje, para falar um pouquinho, né, no Fala Psico, contribuir com o seu conhecimento, a gente tem uma convidada muito especial, que é a psicóloga Alessandra. Seja bem-vinda, Alê. Ela que vai falar sobre o tema Entre o Brincar e o Crescer, a transição da infância para a adolescência. Se você tem filho adolescente, tem sobrinhos, tem contato, é professor, educador e tem interesse nesse tema, você pode mandar suas dúvidas através do WhatsApp da Rádio Cultura, que é o 67 99890-1057, ou se você nos acompanha através do YouTube, vocês também podem mandar no campo dos comentários. Para começar, Alê, se você quiser se apresentar, falar um pouco da tua experiência nessa área da educação, que é uma especialidade sua. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui novamente. Obrigada pelo convite. Eu sou Alessandra Lima, sou psicóloga, sou psicanalista, atuo na área clínica, organizacional e educacional. Mas a área educacional já estou aí há uns 8, 9 anos, né? Trabalhando nas escolas, com os estudantes, com os professores, diretores, coordenadores, família. Então, você está ali no dia a dia em contato com essa demanda. No dia a dia em contato com essa demanda de infância, adolescentes e adultos. Essa parte da transição da infância para a adolescência é uma fase muito delicada e ela é motivo de dúvida para muitas pessoas, né? Eu acredito que qualquer pessoa que tenha contato com adolescente tem essas dúvidas, né, Lê? Porque a criança, ela nem é criança mais, ela não se acha mais criança, mas ela também não é adulta e ela fica no meio desse conflito todo. É uma fase delicada, né? Eu acho a fase mais difícil do ser humano, de todo o seu desenvolvimento. E, para mim, profissionalmente falando, a fase da adolescência é a mais difícil, a mais complexa. Exatamente por conta desses lutos em que a criança e a família precisa vivenciar. O luto do adolescente, porque vai perdendo o corpo infantil e todas as regalias que a infância dá, né? E a família também, aquele não é mais o seu bebezão, né? E fora que tem toda uma questão de alteração hormonal também nesse período, né? Eu digo assim, o corpo se impõe, ele não pergunta se você quer. O seio vai crescer, vai nascer uns pelos ali em lugares que Você não quer? é, Você vai ter que cuidar desses pelos. a voz vai mudar. E o corpo, ele, além desse corpo que se impõe, ele cresce, né? Querendo ou não, você concordando ou não, ele se impõe. Mas é um corpo agora desejado. Será que é? Será que não é? O que está acontecendo? O que eu faço com esse corpo? Porque na infância, a criança, o infante é protegido ali pela criança mesmo, né? Então, uma criança ali de 4, 5, 6 anos, culturalmente, quando a gente fica sabendo, infelizmente, de casos de abuso, né? Ali, uma criança de 5, 6 anos, você se assusta, você se revolta. Mas quando é com uma adolescente de 13, 12, você já fala, mas será que foi abuso? Então, a adolescência é um momento muito difícil, mas muito bonito, né? Muito, muito lindo, assim, quando a gente consegue atravessar esses momentos junto, né? De uma forma que não adoeça. Eu acho que essa é a questão. Você vai passar por isso, mas não precisa ser de uma forma assintomática. Ale, né? Quem é esse ser quando ele deixa de ser criança? Menina. Porque quem é, né? Mas aquele. Porque assim, a mãe ali na gestação, a família, você tá ali já planejando aquele bebê. Você não planeja o adolescente, certo? Quando tiver 12 anos, ele vai me irritar, né? Não. É quando ele é bebezinho, fofinho, e aí essa criança vai crescendo e você vai participando, a família vai participando de todas as suas etapas, nas primeiras palavras, os primeiros passos, ai, quando vai para a creche, é um sofrimento, ai, quando vai para o ensino fundamental. E aí, quando ele não precisa mais tanto assim de você? Eu acho que essa pergunta é mais para a família agora, porque eu vejo assim que é mais uma dificuldade da família de deixar ele ser,
não mais infantil e agora procurando o seu lugar no mundo, vai indo, né? Então, é um ser, assim, em sofrimento, em cuidado, que exige muito, né? Muita atenção, muito afeto, mas também muito respeito. Os adolescentes precisam desse distanciamento, mas também acho que vai exigir mais da família uma regulação emocional de conseguir entender, hora presente e hora ausente. Eu acredito que a maior dúvida das famílias seja entender qual é essa hora. Ah, sim. Né? Porque, por exemplo, né, às vezes o adolescente ele tá ali, né, num confrontamento, né, numa condição onde ele tá cheio de razão, porque eles estão numa fase de descoberta e para o adolescente os pais não sabem das coisas, né? Eles estão ali descobrindo coisas, são mais tecnológicos e a gente, né, os pais são as pessoas que não sabem de nada, porque eles estão ali achando que eles estão descobrindo o mundo, né? E de fato são, né? Mas eles estão descobrindo coisas que a gente já descobriu, que a gente já vivenciou, e isso tudo coloca, às vezes, numa condição de conflito, onde eles querem se impor, né? Em determinados momentos os pais não aceitam, por uma questão cultural e hierárquica, tipo, não, né? Quando eu falar, né? Quando o burro fala, o outro baixa a orelha. Mas é basicamente isso, né? E isso cria, né? Na verdade, uma faixa de gás dentro da casa. Porque há uma dificuldade em acolher esse momento, entender, porque a gente também já foi adolescente, a gente também achou que sabia de tudo, né, em dado período da nossa vida. Só que muitos pais têm a dificuldade de resgatar isso. E aí, na hora, ele se coloca naquela posição do pai que ele teve e não consegue fazer esse acolhimento. Então, assim, é muito confuso, muito difícil, né? Na psicanálise, a gente entende que é conflituoso porque os pais vivenciam a sua própria adolescência na adolescência dos filhos. Que faz sentido, né? E aí, assim, mas quando tinha essa idade, outro dia, assim, há alguns anos, eu perguntei para um pai assim: se você colocasse a sua filha, porque os pais têm muito assim, na minha época, né? Na minha época. Se você pegasse a sua filha, educada hoje, com você, e colocasse na sua época, ela sobreviveria ao mundo? E aí ele não soube responder. Provavelmente não. Uhum. Né? Então, assim, uma geração quer sempre se impor a outra. Isso é um problema. Quando eu tinha 15 anos, as coisas eram diferentes. Não tinha internet. Não, tinha internet. Mas, assim, era aquele celular Você é Nokia. jovem, você é jovem. Não tinha internet, mas era... Não aqui, sabe? Precisava ligar alguma coisa, esperar. Os tempos são outros, mas os problemas eles continuam sendo os mesmos, né? Porque assim, né, a pessoa ela não tinha uma TV, né? Ela não tinha um negócio que ela fica, né, o tempo inteiro Ela tinha ligada. revista, Só que né? as pessoas tinham revista, elas tinham televisão, elas assistiam novela. Então assim, as famílias não conversam hoje. Quantas vezes eu fui visitar famílias quando eu era criança, junto com meu pai e com a minha mãe, e a gente sentava no sofá e assistia a TV junto com a família que a gente estava visitando, né? Não falava, ninguém Ninguém conversava. conversava. Então, assim, se cobram coisas hoje que são problemas, né, que são existentes, né? Só que mudaram a forma. E hoje a gente traz mais criticidade por conta disso, porque as pessoas, em vez de olharem na mesma direção, cada uma olha para o seu, né, seu quadradinho, porque você tem a opção de escolher aquilo que você quer olhar. Mas aí fica mais fácil para a família e para as escolas dizerem que a culpa é do celular, porque daí não se responsabiliza. Porque você pegar um celular de um adolescente de 12, 13, enfim, e você falar assim, olha, sexta-feira vai ser o dia, a noite da pizza e ninguém, ou por 2 ou 3 horas, ninguém vai usar o celular, a gente vai ficar. É um caos dependendo da dinâmica. Então é mais fácil, porque você trabalhou o dia todo, fica cada um no seu quarto, ou cada um. E outra, é um caos porque os próprios pais, eles não querem aderir. Porque muitos dos pais querem cobrar dos filhos coisas que eles também não fazem. Né? Então, assim, não, se eu cobrar 3 horas, eu vou ter que ficar sem também, né? Ou então é assim, eu posso que eu sou adulto. O maior problema ainda é o diálogo. Como as famílias não conversam. É impressionante. É impressionante. E isso não vem de agora, né? É um problema que às vezes o que a gente só faz é repetir o erro das gerações anteriores, né? Porque, assim, quando eu falo, né, que os pais às vezes se veem refletido ali na adolescência dos filhos, assim, de repente o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu avô, enfim, essa figura, né, não dialogava, eu falei, pronto, quem é que manda aqui? Eu vou repetir isso,
de repente não falando com estas palavras, mas me ausentando das coisas, né? Uhum. Então, são todos pontos de reflexão. Continuem ligados, a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta com mais perguntas. Se você tem alguma dúvida, manda o WhatsApp para nós aqui na Rádio Cultura, 67998901057. De volta com o Fala Psico, uma boa noite para nossa ouvinte, Aninha, super querida aqui no Fala Psico. Ela está desejando boa noite para você. Alê, seja bem-vinda. Obrigada, Aninha. Dando continuidade, por que é tão difícil se reconhecer no espelho quando o corpo muda? Porque quem sou eu? Né? Antes eu era visto como o bebezão da família ou a criancinha. E agora eu sou o quê? Eu sou um adolescente de 13 anos, vamos pegar ali uma menina de 13 anos, que não estou mais protegida pela infância. Isso significa que eu perdi o colo do pai, da mãe, ou do vô, do tio de alguém, porque agora cresceu. Se é um menino também, né? É essa perca. E aí é difícil, porque tudo tá mudando. Antes você era muito fofinha, muito queridinha, e agora você tá com uma espinha, ou o cabelo tá estranho, ou o corpo tá mudando, tá muito gordinha, muito magrinha. Agora você consegue se perceber como sujeito no mundo, né? A criança, ela se vê no mundo através dos olhos do pai, ali, dos cuidadores, né? O adolescente, ele já existe de uma forma mais concreta psiquicamente, assim. Esse corpo que se impõe, essa realidade que se impõe, e ele vai descobrindo, o adolescente vai descobrindo que os pais, a família não é tudo aquilo, que a criança, ela compra a ideia da fantasia ali familiar, né? Então, a mãe e o pai, eles são aquelas figuras de poder, de amor, né? Então, vê ali as crianças, elas têm muito medo de perder os pais, né? Outro dia, meu menino ficava ali, eu me distanciei um pouco, quando eu vi ele estava chorando. Então, eles compram essa ideia de que a mãe, o pai, aquela figura que sabe tudo, é o herói mesmo, né? O primeiro amor da vida daquela criança. Quando a adolescência chega, essa fantasia, ela cai, porque ele percebe que não é tão assim não, hein, mãe? Você também erra, hein, pai? Você também, ó, tô vendo aqui seus erros, né? Mas eu não posso falar, porque quem sou eu? Uhum. Né? Quem sou eu na fila do pão? E aí você tem ali um adolescente que não é adulto, porque você vai dar um cartão de crédito, um carro, para um adolescente? Tem gente que não, mas o ideal é que não. Uhum. Mas você exige que limpe a casa, que lave a louça, que cuide do irmão, que tire notas boas, que fique bonito, que fique bem ajeitado, que fique cheiroso. Então há uma imagem fragmentada, onde ele não consegue ver reflexos de si mesmo, porque toda aquela idealização também foi quebrada, né? Porque era tão fofinho. Às vezes os pais falam, não sei o que aconteceu com o filho, não é assim. Era uma criança educada, era uma criança, sabe, amável, agora tá rebelde, não fala com ninguém, se tranca no quarto. Porque essa imagem, ela é fragmentada. Porque vem os amigos, vem a escola, vem a cultura, vem a sociedade, vai dizendo coisas. E ele vai percebendo situações e coisas, né? Até porque ele está numa fase, até do ponto de vista, né, neurológico mesmo, Sim, cerebral, onde ele vai adquirindo senso crítico, né? Então, dentro dessa visão de criticidade, dessa questão de construção de valores e princípios, ele passa a questionar mais esse mundo, né?
que aí entra a função da escola, né, que traz essa realidade. Os pais trazem uma informação, de repente, tradicional da família, de repente religiosa. A escola vem e traz uma informação mais científica, né? E aí ele chega e fala: meu professor disse que não é assim, não, hein? E aí ele começa de repente, né, confrontar as incoerências. Olha, mas isso daqui, sim, isso aqui nada. E é onde vão surgindo os conflitos também. Vai surgindo, e aí a gente entra num outro campo, mas que é importante falar, que nós estamos lidando com famílias extremamente infantilizadas. Você não pode questionar hoje um pai e uma mãe que eles não têm mais uma estrutura emocional para lidar com as coisas. É uma agressividade, é uma discordância, assim. O aluno na escola, ele não é seu filho, ele é um estudante. Então, os pais falam, mas em casa ele não é assim. Não é mesmo, porque em casa ele é filho, na escola ele é estudante, ele é aluno. Ele está em ambiente diferente. E aí, quando a gente fala da família extremamente infantilizada, são adultos que não conseguem lidar com esse pensamento, às vezes mais crítico, ou às vezes só o enfrentamento mesmo, porque eles enfrentam porque é da natureza deles, né? E tudo é uma questão de enfrentamento, mas o que eu penso quando a gente fala sobre adolescente? Se você acolhe, você tem condições de orientar. Sim. Se você confronta, vai chegar uma hora que não vai ter conversa mais. Ele vai se orientar com outra pessoa. E daí você não sabe a índole de com quem ele vai estar se orientando. Então, assim, os pais, eles perdem muita oportunidade de trazer os filhos para perto, para conversar sobre coisas importantes, por falta de habilidade mesmo, né, de comunicação. Não tem. Então, tipo, não, tá me confrontando. Não consegue ouvir, acolher, ir junto no questionamento e tentar entender por que pensa daquela forma para tentar, né, criar uma conexão, uma ponte. O que eles fazem é cada vez mais criar abismos, né? Porque um outro dia eu escutei de um professor assim, a função das crianças é confrontar os pais, é testar os pais, e a função dos pais é sobreviver a esse teste, né? E aí, pensando na criança, quando ela é bebezinha, que faz aquela berra do mercado, que você joga no chão, sobreviver a isso, pegar a criança, acolher ali, abraçar, seguir a sua vida, né? Você suportou aquilo. Mesmo que as pessoas estejam ali criticando, você suportou. Não suportar é você bater, brigar, deixar o carrinho para compra no meio do mercado e ir embora. Você não sobreviveu aquilo. Na adolescência também eles enfrentam, eles te testam. Será? Deixa eu ver se essa verdade é tão verdadeira assim. Às vezes não, porque agora eu aprendi, ó, na família do outro é diferente. E você quer ver, às vezes, ver alguns pais nervosos é quando os filhos confrontam os erros deles, né? Como se não errassem, né? Eu acho que os pais têm que aceitar que erram. Porque a gente é humano, né? E a falha, ela faz parte da nossa humanidade. E o filho, ele tem que conhecer a nossa humanidade. Então, a gente erra sim, a gente falha. Quando você tinha minha idade, você fez tal coisa, minha avó falou que você fez. Tipo, e eu fiz errado. Isso, né? Então, assim, a gente acolher a humanidade e trazer os filhos para entender e para a gente, né, compreender a situação e trazer uma criticidade para aquilo. Olha, né? Realmente, mas isso é errado, não foi correto que eu fiz, né? E você tem como, né, educar a partir disso. Agora, você não vai educar falando, olha, o que eu fiz não te interessa, eu sou seu pai. Aborrecente, eu fico com dor no coração quando eu escuto se referindo assim. Um outro dia eu falei para minha filha, quando eu tinha sua idade, não sei o que. Ela falou, que pena. Que quando você tinha a minha idade, você não teve isso. Conversar sobre isso, e a gente começou ali um diálogo, né? E foi bem interessante, porque é uma visão totalmente, ela tem mais informações, mais acesso, né? E às vezes eu digo, olha, eu nem sei como te aconselhar, a gente precisa parar e pensar um pouco, porque eu nunca passei por isso. Quem está passando por situações, e, né? Tô falando da minha filha que tem 10 anos, mas tem ali no consultório, nas escolas, você escuta situações e você fala, não, essa eu nunca ouvi, não. Eu vou ter que crescer junto, criar algo para lidar com isso. E isso é muito real. Os pais querem muito, assim, uma resposta pronta de como lidar com os filhos. Eles querem um manual de instruções, né? A psicóloga dela, agora ela vai resolver. Daí a psicóloga chama os pais e fala, então, a questão é a família, né? Muita violência às vezes, né? Muita agressividade, muita bebida. E aí o adolescente... É muito comum eu escutar, assim, que
Meus pais bebem, e aí eu fico lá no quarto com meu irmão mais novo, porque eu não quero que ele sofra o tanto que eu já sofri. E o adolescente tem 13 anos. O que essa pessoa já não passou aos 13 anos vivenciando situações ali de brigas familiares, né, de bebida alcoólica e tal. Então, nossa, mas assim, os pais nem. Quando a gente traz isso, olha, o seu filho presenciou situações assim, eu falo, "Nossa, mas não imaginei, nem não lembro. Né? Então, o melhor caminho é o exemplo. E é o mais difícil também, né? Você ser o É o exemplo. mais desafiador, né? Mas é um ponto que os pais precisam refletir muito. E na ausência do exemplo, é você acolher a humanidade e você crescer junto. Opa, né? Me deparei aqui numa fragilidade, eu vou precisar crescer a partir disso, então vamos crescer juntos, vamos pensar juntos sobre essa situação. Agora, né, para a gente ver aquilo que é melhor. Agora, o que não dá é para a gente querer impor uma autoridade, porque a autoridade ela é uma construção, ela não é uma imposição. E junto com a autoridade vem o respeito, mas você querer impor isso só pelo fato de você ter uma hierarquia, se você às vezes não tem, né, posturas que sustentem isso. Porque às vezes você vai construir uma relação de medo, uma relação é, é, distante, mas você não vai ter o respeito, nem proximidade, nem vai ter condições de orientar seu filho, né? E aí às vezes é o extremo, né? E isso, e às vezes, por outro lado, famílias que protegem demais, né? Às vezes tem demandas de famílias extremamente vulneráveis, assim, que deixam o adolescente, a criança vivenciar, presenciar situações que não deveriam. Do outro lado, tem também famílias que, assim, eu sofri isso, ele não pode passar por isso. Mas como que ele vai adquirir seus recursos internos se ele não se decepcionar com o amigo na escola? Né? Se ele não sofrer por amor uma, duas ou cinco vezes. Você precisa viver isso, e a partir disso, a partir dessa angústia, dessa falta, que você vai se constituindo como sujeito. E é uma forma de criar autonomia no adolescente, porque ele precisa aprender a lidar com as demandas, porque a gente não vai estar viva a vida inteira, né? Em algum momento a gente não vai estar ali. Como é que essa pessoa ela vai sobreviver se ela não tem recurso? E como você está educando, criando este ser para quando ele estiver lá com os amigos, ele conseguir se impor e falar, não, obrigado, eu não fumo, eu não bebo. Mas ele consegue estar ali no meio dos amigos. Uhum. Né? Porque isso também é uma questão, 13, 14, 15, tá saindo, ai, que medo, que vai isso, que vai aquilo. Mas como que você educou? Quais foram as informações que você passou? Até porque a mãe não vai estar lá falando, Não vai não, estar ele não bebe, não, ele não fuma. não vai. Ó, filho, se alguém te oferecer alguma coisa, aperta esse play, Me liga que mamãe vai correndo. Aí mamãe pega e né? não deixa. Como que você vai lidar? Às vezes, lá na clínica, você vai construindo isso junto. Porque às vezes o adolescente fala, não, eu vou sair com os meus amigos, eles tomam lá uma vodka com Coca-Cola, mas se eu não tomar, eu vou ser excluído. Como que eu posso fazer? A gente constrói ali. E eles estão nessa fase de Sim. busca por identidade, eles querem pertencer a um grupo. E às vezes nessa tentativa de pertencimento, eles também vão falhar. E daí a gente também tem que acolher, né? E deles entenderem que o que constitui, né? Que não dá para eles aceitarem coisas que contra aquilo que eles acreditam, os princípios, os valores, que o grupo vai acolher ele, mesmo que às vezes ele não comungue de algumas práticas, enfim. Mas são pontos que você só vai conseguir discutir com seu filho se você tiver abertura com ele. Se você não tiver, quem Se vai ele ensinar vai ser o conseguir filho, chegar né? em você e falar que ele errou. Porque às vezes o filho, né, fala, ai, mãe, realmente, você me aconselhou, vai, seu isso, seu aquilo outro. Você pode orientar assim, fulano, eu tô achando que esse amigo aí, eu senti uma coisinha ali, hein? Ó, fica atento a isso e isso. Mas você está aberto a essa conversa. Olha, filho, é importante, gente, que os filhos se distanciem dos pais. Psiquicamente falando, eles precisam fazer esse movimento, eles precisam se distanciar, se reconhecerem, se conectarem psiquicamente com a diferença. Então, por isso que eles se afastam, eles se isolam. Eles se isolam porque, assim, esta aqui não é o exemplo que eu quero, né? Eu não quero ser igual meu pai, minha mãe, não sei o quê. Esse é um movimento natural, importante que aconteça. Então, eles, né, se afastam, aí eles vão ali com os amigos, né? Eles vão se identificando, mas depois eles voltam, fiquem tranquilos, né? A gente não voltou, a gente foi adolescente, depois a gente voltou com mais recursos, né? E eu tô dizendo isso, tudo acontece
simbolicamente, psiquicamente. É o adolescente que fica no quarto, que não conversa tanto, que tá ali. E aí é muito engraçado, porque você vê seu filho na sua casa de uma forma, quando você vê ele com os amigos, você fala, gente, totalmente diferente, não é meu filho, não. É importante que eles se afastem, mas que você seja porto. Então, você, olha, você tá se afastando, né? Você tá com seus amigos, mas eu tô aqui quando você precisar de um conselho, porque eles vão recorrer à família, né? E os pais, eles precisam criar a consciência de que eles precisam serem, né, dispensáveis. Claro. O que o filho tem que ter é a segurança que ele tem suporte se ele precisar, mas ele não tem que ficar dependente desse pai. Muito pelo contrário, a gente cria os filhos para a vida. E essa consciência a gente precisa ter. Então, quem pensa em ter filhos precisa pensar nisso, que você vai criar Ser seu filho desimportante. para o mundo, né? E é doído isso, É. porque a gente quer ter um filho pra gente, a gente quer ter uma garantia que vai ter alguém que vai empurrar a nossa cadeira se for necessário, né? Só que o filho não tem essa função. E o filho não tem que pagar pela consequência das escolhas da família. Sim. E isso tem acontecido, os filhos pagando o preço por uma escolha que foi a mãe e o pai que fez. Aí você tende a... É muito comum que se repita daí os erros, né? Familiares, e vá ali a compulsão, a repetição. Repetição de comportamento. Nós vamos para um breve intervalo e já já a gente retorna respondendo mais perguntas e falando pausadamente. Se você tem alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp da Rádio Cultura, que é o 67 99890 1057. Suas dúvidas, Eu já vou passar para o próximo tópico, porque senão não vai dar tempo. Tá escolhendo. De volta com o Fala Psico, mandar um super beijo para Margot do Posto Antonini, ela está nos acompanhando, ela mandou que está amando nos ouvir juntas aqui no Fala Psico. Simplicidade, aos melhores, beijos. Obrigada, Margot. Obrigada. E também a Aninha, que ela mandou, né, um tema. Ela disse que tem um sobrinho adolescente que sai muito, mas que na mesma idade a família também saía. E é assim, né? São os ciclos, né? E para dar continuidade, né, Ali, os pais continuam sendo referência, mas agora o adolescente não quer mais parecer com eles. Como é que se lida com isso? Ah, mas não deve, né? Tem que melhorar, né? Tem que melhorar, claro. É natural e é importante, gente, que isso aconteça. É importante que... Vê, você quer ser igual à sua família? Não, né? Não quer, você quer fazer diferente. Então, eles se afastam, sim, para eles se conectarem a outras pessoas, ideias, crenças. É importante, porque a partir disso ele vai também entender o lugar dele, o que ele gosta a partir não mais daquele olhar paterno, materno, né? Agora, a partir de um outro olhar, de um olhar do diferente, que causa estranhamento, né? Porque às vezes eles chegam com assuntos e falam. Então é importante que eles se afastem. E é importante que os pais tenham regulação emocional, né? Um psiquismo ali
forte, firme para lidar com isso, com esse distanciamento. Porque senão fica ali uma mãe chorando, um pai desesperado, onde, na verdade, você precisa aí sim, de uma autoridade, mas uma autoridade dura, né? Uma coisa, um diálogo aberto. Então, olha, você, né, tá se afastando, mas assim, é muito bom ter para onde voltar quando as coisas dão errado. E você sabe, eu falo que ser pai e ser mãe, eles seguem muito o princípio de liderança. Quando a gente fala em pessoas que a gente tem como referência, a gente não tem como referência pessoas, né? Isso na vida adulta. Então, assim, vamos trazer isso para o conceito concreto. Uma pessoa que não te respeita, uma pessoa que não te escuta, uma pessoa que não te dá espaço para dialogar. Então, assim, é um exercício de liderança. Então, a gente tem aquela pessoa que ouviu, você tem a pessoa que te deu tapa com luva de pelica, que depois você saiu, acordou para a vida e falou: Nossa, a pessoa, ela me chamou a atenção. E realmente eu estou errado, e você ainda ficar grato àquela pessoa, né? Então, assim, são meios de você estabelecer, né, uma relação e de você repassar aquilo que é necessário, sem necessariamente você ser, né, invasivo, sem necessariamente você ser agressivo. Só que os pais, às vezes, eles não trazem isso. Eles trazem, eu sou pai, e você vai ter que me engolir. E isso é o que acaba gerando, né, muito problema. A gente vê que o adolescente ele não consegue estabelecer essa relação de respeito. É uma relação, às vezes, que é muito mais focada no medo do que necessariamente no respeito, de entender, de acolher e de ter, né, essa abertura. E estava falando psiquicamente, mas cognitivamente também. Esse adolescente não é um adulto ainda, ele está na passagem, ele está vivendo ali essas experiências que às vezes a gente fala, ai, nossa, já passei por isso. Passou, mas em outro momento, com outro artista. Você passou ouvindo Zezé de Camargo e Luciano chorando, hoje seu filho não tem mais essa referência, é outro. Né? É claro que as demandas familiares elas permanecem as mesmas. Falta de diálogo, às vezes família muito autoritária, às vezes família muito passiva, às vezes uma família mais democrática. Essas também foram as famílias que Freud estudou lá em 1900, né? A partir dessas observações familiares do autoritarismo, da violência. Então, é o sintoma, a criança é o sintoma da família, não tem como escapar. Se uma criança adoeceu psiquicamente, ela está dizendo que alguma coisa na família está acontecendo, que ela está sofrendo. Poucas vezes foram fatores externos, assim, né? Então, eu não gosto muito de dar dicas, mas as dicas, claro que eu já errei, óbvio, na educação dos meus filhos, da minha filha, por exemplo, que tem ali 10 anos, mas eu pedi desculpa. Eu falei, olha, eu não soube como lidar, eu acho que eu exagerei, me desculpa. E ela, tá bom, errar é humano, né? É claro que é humano, eu vou errar, você também, então vamos a partir disso, a gente vai sentar e vamos fazer uns combinados aqui. Tem coisa que eu vou aceitar, tem coisa que a gente vai negociar e tem coisa que eu não vou aceitar. A família também tem a sua tradição e a sua cultura, né? Então, pega esse ser e senta e conversa, estipula combinados. Só que é diferente quando você senta, você explica. Porque tem coisas que realmente são inegociáveis. Mas, assim, por que que é inegociável? O que está por trás disso? Então, tudo com diálogo, você vai gerando a compreensão. Só que às vezes a gente lida com o adolescente como se ele não tivesse capacidade de compreender as coisas, né? E você só diz porque é assim acabou. Por que não? E ponto. E se ele está numa fase crítica, que ele está ali criticando tudo, que assim acabou, né? Até porque o mundo, ele vê lá na escola que o mundo evoluiu porque tem alguém que Alguém que existia, né? E se evoluiu pelo questionamento, então eu não vou Isso aí atenção, né? Então, isso não quer dizer que você não vai estabelecer, né, a sua relação hierárquica dentro da tua família, mas é uma relação que através do respeito e através, né, dessa construção, que é uma construção, você vai ter abertura para que você consiga deixar claro e que ele consiga, mesmo que ele não concorde, cumprir com mais tranquilidade do que uma pessoa que às vezes vai ficar revoltada, se rebela. A gente vê muito adolescente se rebelando, entende o sentido daquilo, né?
E isso começa, essa rebeldia toda aparece na adolescência, mas a gente começa esse processo lá na infância. As crianças precisam ser escutadas, elas precisam de direcionamento, elas também precisam ser respeitadas, né? E aí, é ali na adolescência que ele tem mais coragem de enfrentar. Então, se você não estabelecer um diálogo de confiança, de amor, de carinho com a criança, com o adolescente, muito menos. Tem uma mulher que eu acompanho no Instagram e eu acho ela extremamente pedagógica, que ela faz uns vídeos das lições que ela passa para a filha dela. A filha dela está na pré-adolescência. E daí esses dias eu estava vendo que ela pegou e pegou um canetão, ela falou: olha, deixa eu te, né, ensinar uma coisa. Se você tem uma amiga que te faz mal, ela vem e te machuca, aí ela riscava. Aí você vai lá e você perdoa, você coloca um band-aid em cima. Ela vem e risca de novo. Te magoa, né? Te faz mal de novo. Aí você vai e coloca outro band-aid. Aí ela foi enfiando o band-aid e a mina continua. Ela fala: se isso continuar acontecendo, o problema não está em você perdoar, mas está em você continuar aceitando isso. Então, às vezes, você vai ter que se distanciar. Mas, assim, de uma forma tão pedagógica que você vê que, assim, Faz mais sentido. fácil, faz sentido para o adolescente entender e falar: não, realmente. Então, você vai construindo valor a partir daquilo que você está passando. Só que às vezes a gente não transmite valor para o filho, a gente quer transmitir regra. É só puramente a regra. Então é isso porque é assim, porque eu aprendi assim, e assim vai ser. Pronto. E é onde a gente vê que Os adolescentes adoram ouvir a história dos pais. Fica a dica. Conta da sua adolescência. Outro dia eu contei para minha filha uma situação que eu tive com uma amiga, e quando eu tinha 13 anos, ela ficou assim, "Nossa." Nada assim, né? E aí ela falou, você já teve a minha idade, que coisa estranha. Então, a partir dessa situação, porque ela veio reclamar que uma amiga não sei o quê, eu vou te contar o que aconteceu comigo. Aconteceu isso, isso, isso. Só que meu pai tinha me falado, essa sua amiga, não sei o quê, não sei o quê. Aí a mãe, né, não tinha muito assim. Aí deu ruim pra mim, né? A amiga fez isso, fez aquilo. Então, mas por que eu falei isso, né? Porque eu disse a ela, não sei como você vai resolver esse problema, porque não sou eu que estou na sala, não sou eu quem convivo com as amiguinhas ali, por exemplo, né? É ela. Então, o que eu posso fazer é trazer algumas informações para quando acontecer, opa, peraí, que eu já fui alertada sobre isso. E a partir disso, você que vai ter que escolher agora, meu filho, minha filha, você vai, agora na adolescência, você vai se responsabilizar pelas suas escolhas. Né? Na infância, é os pais, mas na adolescência, você também começa a ser. E isso é difícil. Porque às vezes você vê ali adolescentes, eles estão assim num papo tão cabeça, de repente eles estão parecendo 5 anos, assim, né? Na escola, falo, gente, vai do 0 ao 100, né? Então, exige muito da família e muito da sociedade. Outro dia, eu estava indo para a escola, naquele caos, né, do horário ali, e adolescentes de patinete, né? Ali daquele jeito. E aí eu parei o carro, assim, para eles passarem, e aí eles, e eu falei, ah, que legal. Se eu tivesse a idade deles, eu ia fazer isso. Eu ia fazer isso. Então a sociedade também não tem paciência, né? Já quer passar, já quer brigar. Gente, só se vive esse momento uma vez. Depois você vai ficar adulto, vai trabalhar, você vai ficar, né, naquela vida adulta de trabalho, casa, família. Mas a infância e a adolescência é um curto período, né, Dani? O quê? 5, 6 anos ali de adolescência, depois já vai para uma faculdade, já forma, já namora, já casa, já tem filho. Então a gente também tem que ter paciência. Ter paciência não é ser omisso, passivo, né? É você impor os seus limites. É você ter autoridade sem medo. E como que faz isso? Difícil, porque cada família é de uma estrutura, cada pessoa acredita numa coisa. Eu tenho adolescentes que falam assim, ah, os meus pais são de tal religião, pois eu sou da pior, que eles vão odiar. Mas ele tá fazendo isso pra te ficar e você tá caindo, né? Aí fica o pai e a mãe na mesma idade, discutindo com o adolescente. Não, né, pai, né? Entra pro quarto, toma um banho, deixa ele lá, já vai passar. e é exatamente sobre isso, né? Mas tudo isso vai da construção. Se você É uma mudar, construção. né? E não é uma coisa que você vai conseguir de uma hora para outra. Até porque se você, né, não tem esse perfil e de repente você chega com esse perfil, teu filho vai até estranhar, né?
que aconteceu? Mas é ir pensando, né? Que a gente se sente tão bem quando a gente é ouvido, ainda que as pessoas não concordem com aquilo que a gente está falando. Mas se você tem um espaço para colocar a sua opinião e você ser ouvido dentro daquilo que você está colocando, isso já é um grande caminho para você construir uma ponte. Agora, não tem nada que detona a relação, né, entre os pais do que a imposição e a falta de escuta. É só a regra. A gente não conversa sobre absolutamente nada. A gente só tem espaço para pontuar o que ele deixou de fazer, ou o que ele tem que fazer, ou o que ele não fez da forma adequada. Você só fica na esfera da obrigação, né? E a relação familiar não é só obrigação. A relação, ela tem que ter a afetividade, ela tem que ter a abertura, porque a gente está nessa fase de construção e desenvolvimento de consciência. E essa consciência, ela se constrói com diálogo, não tem outra forma. Não tem, não, gente, não tem outra solução. Não tem solução. Outro caminho, não tem dica, não tem pílula, né? É diálogo e conversa. Outro dia tem filhos, não vem com manual, daí o filho, mas depois deveria. Porque você erra muito na educação dos seus filhos. E tá tudo bem. Tá tudo bem chamar o filho e falar, eu acho que eu errei com você, eu não tô sabendo lidar. Como que eu faço com você? Me diz das coisas que você gosta, para eu poder, então, a partir disso que você está me dizendo, eu fazer. Então, tá. Então, isso. Isso aqui eu não vou conseguir, não. Isso aqui você vai ter que fazer. Então, esse diálogo, essa conversa. E assim, gente, coisas corriqueiras. Às vezes a mãe bateu na menina porque era para lavar a louça. Mas a menina, a adolescente, falou, mas eu lavo 2 horas da tarde. Mas para a mãe lavar a louça é logo após o almoço. Mas a menina acabou de chegar da escola, tá cansada, ela quer dormir um pouquinho, quer, né, conversar, jogar. Flexibilidade. Aí às 3 ela vai lavar a louça. Tem que ser sempre assim. Nós vamos para mais um breve intervalo e já a gente volta para o último bloco do Fala Psi. De volta com o Fala Psico, nós temos aqui um recadinho da Solange. Solange, muito boa noite, obrigada por acompanhar o Fala Psico. Ela disse que está acompanhando o programa, né? Está ajudando muito a cada dia. Né? Ela está gostando de ouvir e está aprendendo coisas novas. Obrigada, Solange. E também está desejando parabéns pelo programa de hoje. Obrigada. E nós temos também a nossa ouvinte, a Barbie Almeida. Ela disse que gostaria de uma explicação. Né? Os jovens de hoje em dia, eles ficam tirando foto tampando o rosto. E ela acha isso muito estranho, né? Ela é ouvinte também de todas as quartas-feiras e adora ouvir falar psico. Obrigada, Barbie. Né? Continue nos acompanhando. E aí, especialista, né? O que isso significa, ficar tirando foto tampando o rosto? Significa nada, gente.
Significa que, né, a ouvinte que perguntou, na sua época, qual que era a moda? Na minha, eu passei para calça extremamente rasgada e colorida, e provavelmente era estranho para quem estava olhando, né? Não, só Que vai mudando, né, o estilo. significa os influencers e, ai, sei lá, meu rosto, eu tampo porque meu rosto ainda não é bonito, não sei o quê. É que é uma fase de muita transição. Por exemplo, tem gente que tem muita acne. A pessoa às vezes quer mostrar o look, mas não quer mostrar o rosto. Eu vejo muito adolescente tirando foto tampando o rosto, assim, porque não quer Não quer mostrar, né, o pode rosto, ser isso. porque ainda está em definição. Então, acredito que tenha relação também com algumas questões. Esse corpo no espelho, porque a selfie é um espelho, né? Sim. E às vezes você tá naquele momento que você não tá gostando do que você tá vendo, então você tampa ali o seu. Pode ser isso? Para um adolescente pode, para Para o outro outros é não, moda. para o outro não. Então, não consegue dar uma resposta. Mas as carinhas não se preocupam com outra coisa com os adolescentes. Eu acredito que tenha relação com moda, porque eles seguem muito Acho. esses estilos também, né? Temos mais uma pergunta. A Margot está perguntando, né? O fato de termos tido uma adolescência muito difícil e controlada, temos muita fala que os filhos, que com os filhos a gente não vai fazer assim, né? Os meus filhos eu vou dar o que eu não tive. Isso pode atrapalhar, né? E criar adolescentes e jovens mais frágeis e fracos? Com certeza. Com certeza. Ah, quando eu era criança, ontem eu fiz uma brincadeira assim, vai molhar aí a bolsa, depois vai ter que levar o material em sacolinha de arroz. E eles não entenderam. Ficaria meu material em sacolinha de arroz. Mas a gente precisa educar e criar filhos para serem firmes, fortes, autônomos, resilientes. E aí, quando você pensa assim, eu vou educar totalmente diferente, eu vou dar o que eu não tive, você tem tendência assim de criar pessoas amedrontadas, né? Com medo de tudo, que não consegue tomar uma decisão, porque assim, a mãe que decide tudo, o pai que decide tudo porque não pode errar. E aí, onde a gente vê o reflexo disso? Na escola, ali nos anos finais, ali do ensino médio, adolescentes extremamente inseguros, com medo, medo da vida, porque e aí, acabou o ensino médio, eu vou para onde? Vou para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, sua mãe. Mas aí que está o ponto ali. Tem situações onde os pais eles vão com os filhos até o mercado de trabalho. Eu lembro que quando eu trabalhava, Que bom! trabalhava na usina, eu tinha mãe que mandava o currículo do filho e ela ficava ligando até conseguir marcar a entrevista e depois todo o processo seletivo ela queria organizar. Eu falava, olha, né, ele é maior de idade, daqui para frente é com ele. E elas ficavam extremamente ofendidas, porque, tipo, não. E os pais que fazem isso, eles criam nos filhos um sentimento de incompetência. O filho, ele cresce se E sentindo ele é depois né? incompetente. Porque ele não tem habilidade para resolver as coisas básicas que são coisas que são funcionais para a vida dele, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente está protegendo o filho e a gente está prejudicando o filho, porque ele precisa desenvolver habilidade para ele lidar com a vida. Ele precisa. Só que ele só vai conseguir se ele tiver internalizado isso. E aí voltamos um pouquinho para a infância. É a partir da falta que a gente se constitui como sujeito. O que falta é essa? Aí às vezes fala assim, tem que falar não. Não é falar não. Então eu vou falar não para todo mundo? Não vai dar certo. Mas a partir da falta é não, fulano, você não vai comprar esse brinquedo agora. E essa criança vai chorar, vai se desesperar. Mas ele vai criar ali um recurso. Ele lidar com as frustrações. Gente, o que está acontecendo com as pessoas? Né? Você fala assim, fulano, você errou aqui nesse processo lá da empresa. Chora, pede as contas. Por quê? Porque lá, muito provavelmente, na sua história, uma proteção em excesso. E o colega brigou, vai lá na escola e briga, porque teve aquela, né? A condição de sempre a culpa ser do outro para falha, nunca, não tem a noção de autorresponsabilização, porque tudo isso a gente vai se constituindo, né, no período de desenvolvimento da gente. Mais tarde, o bebê. Né? O bebê é a majestade. Você sabe que quando eu trabalhava na usina, a gente, né, antes de começar o treinamento, a gente pedia, olha, né, quem que é o exemplo de líder que você tem na sua vida? Aí o rapaz falou assim, sou eu. Aí todo mundo, mas por que você é o exemplo de líder?
Porque eu, desde bebê, quando eu queria alguma coisa, eu chorava e todo mundo me atendia. Errado ele não tá. Não tá. Mas é bem assim, né? E às vezes a gente vai reforçando para que os filhos eles cresçam, né? Ganhando as coisas no grito, porque a gente fica ali evitando a frustração, E é terrível evitando que eles para sofram, a né? vida dele, mas se fosse só para a vida dele, né? Porque daí ele conhece pessoas, ele vai para o mercado de trabalho, ou ele vai ser um profissional. E aí, então, quer dizer que você não pode errar nunca? Você tem que deixar seus filhos independentes. Claro, de acordo com as demandas, Complexidade, né? né? Você não pode falar para o seu filho resolver uma coisa burocrática, estratégica. Não, você teve um problema com seu colega, como foi? Ah, foi isso, isso. Então você tem que resolver. Eu posso te orientar assim, assim, assado. Mas você, amanhã, você resolve esse problema. Você chama esse colega e conversa. Você pede desculpa, você errou, né? E aí hoje não, hoje assim, é tudo muito rápido, né? As pessoas se acham muito importante. Vamos dar valor à nossa desimportância. A gente não é tão importante assim. A gente é importante para quem ama, gente, pai, mãe, né, filhos, mas para o todo, gente, a gente não é tudo isso, né? E aí a gente está assim educando e criando pessoas que se acham assim incríveis, perfeitas, maravilhosas e que não erram. Isso é muito triste, porque depois vem o sofrimento, porque essa pessoa ela vai crescer, e em um dado momento o pai não estará lá mais ligando Reforçando e isso, né? marcando, ele vai precisar lidar e aí ele não vai conseguir, porque ele não tem internamente ali criando soluções, né? Ele vai sofrer, ele vai cair, ele vai entrar ali em estágios de sofrimento psíquico, ele vai se sentir exatamente assim, incompetente, porque foi educado para ser incompetente, ele não foi educado para ser uma pessoa que vai lá e resolve, uma pessoa que vai lá e tem um diálogo, uma pessoa que discorda, uma pessoa que diz eu não concordo, mas eu vou respeitar a sua opinião. Não, hoje é assim, é violência, é WhatsApp, grupo, xinga, não sei o quê. E o que que a gente constrói com isso, né? Fica a reflexão. Uma sociedade ainda mais intolerante, ainda mais violenta. Uma sociedade doente, porque o que a gente vê é que assim, por que que a psicologia ela está sendo considerada uma das profissões do século? Porque a gente está lidando com doença mental clara, evidente, né? E a gente está vendo o ciclo se propagando e as pessoas cada vez mais doentes. A gente via pessoas doentes, né, antigamente, com um pouco mais de idade, mas hoje a gente está vendo criança doente já, adolescente doente. Por quê? Porque a gente está produzindo isso. E a gente está produzindo a partir do quê? Né? Desses excessos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, o equilíbrio ele é fundamental para tudo. O equilíbrio da escuta, o equilíbrio do limite. Tudo isso é muito importante, muito necessário. Né? A gente, pelo menos na clínica psicanalítica, a gente não escuta o adulto, a gente escuta a criança que aquele adulto foi, que às vezes foi negligenciado, né, de uma forma ali violenta e tudo. Então, a gente precisa refletir, pensar e começar, talvez, a tentar mudar para não repetir os erros, né? Eu olho para minha família, eu vejo o que é bom, eu vejo o que é não tão bom e eu tento então não repetir isso. E o meu filho vai olhar para mim, e vai falar, não foi tão bom assim não. E ele vai fazer diferente. E aí a sociedade muda, a gente evolui, a gente, né? Senão a gente fica ali repetindo padrões. E aí você vê filhas que repetiram os erros, entre aspas, da mãe, a mãe que repetiu o mesmo erro da avó, que começou na bisavó, e aí tem ali o sintoma familiar. Às vezes o sintoma daquela família é o dinheiro, às vezes é o amor, às vezes é a violência, às vezes é a bebida, é aquele sintoma que movimenta a família. Infelizmente, o nosso tempo ele é curto aqui no Fala Psico, né? E eu não consegui, eu acho que eu não fiz 5 perguntas que estavam previstas aqui para a gente fazer. Mas, Ale, eu gostaria que você deixasse um recado para as famílias que têm essa ansiedade, essa angústia com relação à criação dos filhos, com relação, né, a esse período de transição aí da infância para a adolescência, né? A gente sabe que não tem receita, mas qual é a melhor forma de lidar, né, com esse momento e até para que se acolha também, porque às vezes a gente se julga, né, porque a gente quer fazer o certo e infelizmente a gente vai fazer o nosso melhor, mas nem sempre a gente vai acertar, né? Como é que lida com isso? Bom, primeiro passo, dica número 1, é o diálogo.
Pai, mãe, você tem dificuldade? Procura então uma terapia, uma ajuda profissional, um psicólogo, uma psicóloga para falar, eu tenho dificuldade em conversar com o meu filho. E aí talvez isso já responda todas as outras questões. Se você, família, tem dificuldade em conversar, em relatar, em expor a sua vulnerabilidade também como pessoa, claro, procura uma terapia, procura uma ajuda, fale, a terapia é um lugar de acolhimento. E além disso, muita paciência, gente. Nem tudo é tão assim, não. Só às vezes a gente tem que ouvir ele e falar, nossa, que tenso. Então tá bom. Bora pra vida que Bora pra tem coisa vida. para fazer. E às vezes evitar esses confrontos assim, né? E ir mais pro diálogo, pra conversa, pra paciência, pra calma. Se não está no bom dia, hoje eu não vou conversar com você que estou irritada, amanhã a gente retoma esse assunto. Muito bem, Ale, eu gostaria de agradecer, né, que você que prontamente aceitou o convite de vir falar aqui no Fala Psico. É um tema muito interessante, acredito que seja, né, de dúvida de muitos pais. Vamos fazer a parte 2. Vamos ter que fazer mesmo, porque não deu tempo. Mas é algo que é dúvida não só para os pais, mas é dúvida no geral, porque até os próprios educadores, quem lida, né, com esse público, tem muita dificuldade em entender. E talvez né, mereça a gente sentar mais uma vez para conversar sobre isso, para esclarecer mais dúvidas. Gostaria muito de te agradecer, sempre é maravilhoso receber você aqui. Muito obrigada a todos. Uma boa noite a vocês que nos acompanharam até aqui no Fala Psico, aos nossos ouvintes da Rádio Cultura, às pessoas que nos acompanham através do YouTube. Uma ótima quarta-feira para vocês. Fiquem com Deus, né? E até o mês que vem, que a gente já vai mudar o mês, né? Tá muito rápido, né? E eu espero que vocês montem as árvores de Natal de vocês também. Já é o Sim, momento. eu já montei a minha. Momento de família aí, ó, a dica. Sim, é um momento para compartilhar. Sim. Né? Ótima quarta-feira, até semana que vem. Tchauzinho.